Projeto apoiado com recursos da Lei Federal Aldir Blanc, número 14.017, de 2020. Projeto aprovado no edital 002 de 2020, Projeto EF24. Sim, eu sou a Vita Pereira, eu gosto de falar que eu sou fazedora de EQ. O EQ do Bajubá, que é um dialeto, uma linguagem das travestis transexuais, com Yorubá significa, o EQ significa truque. Então o que eu faço é nada mais nada menos que um truque, porque para mim estar viva hoje, com 24 anos, governo Bolsonaro, uma pandemia, no fim do mundo, é preciso de muita tecnologia travesti preta que eu comecei a usar e a entender estudando as minhas transcestrais, né? Por isso que antes de chegar eu gosto de saudar a Chica Manicong e a tantas outras que vieram antes de mim. Eu sou formada em edificações pelo Instituto Técnico de Barueri, fiz pedagogia pela Unesp Araraquara, acabei fazendo em Araraquara também teatro pelo Senac, me formei e estou me formando agora em cinema pelo Instituto de Cinema de São Paulo. Trabalho como estilista, trabalho como figurinista, maquiadora, transista, pesquisa de elenco, preparação de elenco, direção, produção. E, enfim, né, porque travesti trabalha com excelência, né, então a gente faz um pouquinho de tudo, por isso que eu me nomeio enquanto uma multiartista e uma fazedora de EQ, porque não é me dado uma oportunidade, hoje em dia, de fazer somente uma coisa, né. Eu nasci em Minas Gerais, sou filha de doméstica com garimpeiro, o quilombo onde eu nasci, a primeira televisão foi minha avó que teve, e aí quando a minha avó tinha pra assistir novela, pra assistir qualquer coisa, eu formava filas para entrar dentro da casa da minha avó. Então, tipo assim, tinha várias pessoas na janela, na sala, as pessoas, enfim, ficavam esperando horas, assim, para começar a novela, para fazer essa fila, para se reunir. Então, acho que o primeiro contato que eu tive com o cinema foi justamente com a minha família, assim, sabe? Com as histórias da minha família, né? E aí, eu comecei a ter contato com o universo travesti gênero, assim. Eu conheci a Leona Vingativa, que é um ícone, que ela fazia filmes, fazia curtas, fazia vídeos no celular, né, com a Aleijadinha Hipócrita e a Leona Vingativa, e postava no YouTube. Eu começava vendo, eu falei assim, Mona, elas estão fazendo um babado, assim, todo mundo assistindo, todo mundo dando risada, todo mundo curtindo. São minhas primeiras referências de cinema, acho que a minha família e Leona Vingativa. E aí eu comecei a produzir clipes com amigas minhas, assim, a gente ia na casa de uma, ia na casa de outra, pegava músicas que a gente gostava e começou a produzir clipes. E bem na época também que eu comecei a ocupar a escola, né, porque, enfim, faço parte do movimento secundarista. Antes de ter minha consciência de gênero, o que eu era, e uma consciência racial, eu tive uma consciência política, de entender o país que eu habito, as encruzilhadas que eu habito, o que constitui meu corpo, e justamente o que eu posso fazer dentro da escola, né? A escola foi um momento de libertação, mas também foi um momento muito de aprisionamento, assim. Foi a partir da escola que eu comecei a me tornar a Vita. Eu escolhi entrar na pedagogia justamente para destruir essa escola no qual nos conhecemos, e não destruir, quebrar a escola, né? Quando eu falo destruir, é destruir as ideias velhas que percussam e habitam esses espaços, né? Por isso que eu sou uma deseducadora. Eu acho que justamente é pensar nos espaços de poder, né? Quando eu comecei a fazer cinema, muitas pessoas me chamavam só para atuar, ou chamavam para fazer pequenas funções que precisam ser reconhecidas, precisam ser remuneradas, mas eu não gostaria de estar só em assistente, né? Eu sempre falei assim, eu quero muito mais. A direção, para mim, é um espaço totalmente de poder, no sentido que a gente escolhe o que vai entrar e o que não vai entrar. Qual a narrativa vai ser contada? A história oficial, que a gente vê nos livros didáticos, a gente vê no cinema nacional, são histórias contadas apenas por homens brancos, mulheres brancas, pessoas cisgêneras, heterossexuais, ricas. Então eu falei assim, eu quero estar nesses espaços de poder dentro do cinema que eu consiga decidir como que vai ser criada a minha própria trajetória e a minha própria narrativa. E não só minha, eu não faço cinema só para falar de Vita Pereira ou da minha travestilidade. A minha travestilidade é apenas uma questão da minha corpa, né? A minha totalidade é muito maior do que ser travesti. Quero fazer cinema sobre tantas outras coisas. Fazer direção de filme é justamente disputar
essa narrativa hegemônica, disputar essa história oficial, e é justamente também disputar essa história que nos coloca na individualidade, nos coloca enquanto primeiras. Muitas pessoas querem ser reconhecidas e gostam de habitar esse espaço. Você foi a primeira travesti a entrar na Unesp, você foi a primeira travesti a conseguir o nome social. Quando eu cheguei na universidade, não tinha nome social, mas não foi eu que consegui sozinha. Então a gente é sujeito da nossa própria luta. A gente, nós, travestis, transexuais, travestis gêneros, vamos escrever a nossa própria história. Eu falo que hoje em dia o cinema precisa de mim, muito mais do que eu precisava do cinema. Hoje em dia é feio você fazer um trabalho e não ter uma pessoa preta, não ter uma pessoa trans, não ter uma pessoa, enfim, uma corpa marginalizada, uma corpa dissidente. Porque entende que essa narrativa única, ela já passou, Mona, já passou. A gente precisa de outras coisas, a gente precisa de colocar outros pulsões de vidas, outras realidades, outras visões, sabe? Não só na direção, como tantos outros lugares do cinema. Participei de um curta recentemente que eu dirigi com 4 pessoas, 3 pessoas trans e uma mulher cis preta, que é o Periférico, que é um filme que tá ganhando o universo, assim, né? Tá indo interplanetário, né? Daqui a pouco a gente tá em Marte, Lua e etc e tal, cinemas interplanetários, a gente vai também. Mas é isso, já rodamos dos principais festivais do Brasil. Festival Mix Brasil, a gente ganhou 3 prêmios no Festival Mix Brasil ano passado. A gente passou na Mostra Tiradentes, ganhamos o Canal Brasil. Ano que vem o nosso filme vai estar no Canal Brasil por 4 anos. TV brasileira vai ter que acostumar com essa beleza travesti, né, meu amor? Beleza travesti, porque as travestis negras comparecem com a beleza, como diz minha amiga Castiel Vitorino. Porque, por exemplo, eu falei que sou formada em várias questões. Também sou formada na perspectiva da rua, né? E como eu falo que eu sou transista, eu desenvolvo hoje em dia roupas com meu próprio cabelo, né? Com restos do meu próprio cabelo, né? Que algumas pessoas podem nomear enquanto upcycle, que seria uma reutilização criativa, mas eu gosto a partir da Vicente Perrota e das meninas do Transmoras, do ateliê Transmoras, que ela usa o termo para colocar sair dessa perspectiva do inglês, né? Trazer uma outra perspectiva, que seria o transmutação têxtil. Faço hoje meu trabalho de estilista, é uma transmutação têxtil. Né? E é sobretudo são roupas de armaduras de guerra. Então o primeiro espaço que eu pude ser cantora, que eu pude ser estilista, que eu pude ser cabeleireira foi no meu próprio banheiro. Né? Foi no banheiro da minha própria casa, que eu ficava horas e horas tomando banho, horas e horas fazendo com uma toalha diversos looks, que uma hora era look, que uma hora era cabelo, que uma hora era tapete. Sabe? Então, tipo assim, o meu banheiro, ele foi um portal que eu abri dentro da minha própria casa para conseguir existir do jeito que eu queria. Eu acho que o primeiro conselho é cuidar daquilo que a gente carrega, do nosso material de trabalho, que é a nossa própria corpa, né? Tanto se alimentando bem, tanto cuidando da sua espiritualidade, se você tem ou não tem. Enfim, criando um meio que você consiga ativar uma atmosfera de autocuidado, né? A gente não pode cuidar de outra pessoa se a gente tá quebrado. A gente vai receber muitos nãos, muita porta fechada, mas se fecham as portas, que a gente quebre as janelas, quebrem os muros e saiam pelos telhados, entendeu? Então acho que é isso, assim, a gente vai ouvir muito não, mas eu acho que o que vem pra gente é o que você faz depois de você escutar um não. E fazer o que você acredita é justamente confiar na sua própria intuição, confiar na sua própria história, assim, sabe? Colocar junto com você, né, pessoas, suas iguais, assim. Suas iguais, ninguém é igual, né, mas suas iguais, quando eu falo, é pessoas que habitam a mesma encruzilhada que você, né, travestis gêneros, pessoas pretas, mulheres, periféricas. Então, acho que trabalhar sempre com as nossas e os nossos próximos da gente, isso ajuda a gente a atravessar isso juntos, né.